E agora, então, para iniciar os debates, eu vou passar a palavra ao nosso mediador, Dalmar Condes. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando, dialogando sobre um tema de extrema importância para um país como o Brasil, que está absolutamente urbanizado. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado, Patrícia, por estarem aqui conosco nessa manhã. O Brasil é um país que vem reproduzindo um modelo de urbanização ao longo das últimas décadas que está se esgotando. E a gente nota que ele não está se esgotando em São Paulo. Ele está se esgotando em quase todas as cidades que ultrapassaram aí o seu 1 milhão de habitantes ou que já estão próximas do seu 1 milhão de habitantes. A gente tem, além dos problemas normais de uma cidade, da gestão de uma cidade, a gente tem as periferias das metrópoles, das cidades brasileiras, que são locais de um nível de qualidade de vida extremamente baixo. E nos próximos anos nós temos que, de alguma maneira, encontrar políticas públicas capazes de resolver isso. E uma das coisas, acho que principais ferramentas que a gente tem para isso é a inteligência e é o uso de novas tecnologias. Essa década, esse século, que nós estamos agora com 14 anos nesse século, ele tem nos apresentado uma série de ferramentas, de gadgets, de instrumentos que não eram disponíveis há 15, 20, 30 anos atrás. Eu me lembro, no início dos anos 90, há 20 anos atrás, em 1994, nós começávamos a estudar o que seria a internet. Para que serviria a internet? O que se poderia fazer com a internet? No entanto, hoje a internet é uma coisa absolutamente cotidiana na vida de quase todos. E não é mais aquela coisa, não, você precisa sentar num computador, ficar quietinho ali, esperar meia hora. Não, a internet é automática, é online, ela tem ferramentas que possibilitam hoje a gente saber que horas vai passar um ônibus no ponto de ônibus. Ela tem ferramentas que nos dão informação em tempo real sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então, como é que isso se integra na organização e na gestão das nossas metrópoles? Como é que isso se integra, saindo da nossa vida privada, das nossas redes privadas, para grandes redes públicas capazes de melhorar a gestão e a qualidade de vida nas metrópoles? Bom, eu vou começar, nós vamos ter alguns minutos de apresentação de cada um dos nossos convidados, e em seguida nós vamos começar um diálogo. Por favor, encaminhem suas perguntas, tem pessoas preparadas para recebê-las, e eu vou mediar essas perguntas e passar para os nossos convidados do palco. Então, vão encaminhando as perguntas ao longo do processo, não deixem para encaminhar todas de uma vez, porque senão fica um bolinho de perguntas, fica difícil de fazer a gestão. Raquel, como combinamos, eu vou passar primeiro a palavra para você. Você tem 10 minutos, por favor. Bom dia a todos, a todas presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite da Carta Capital para participar desse debate. E, em segundo lugar, queria pedir desculpas, porque, na verdade, para mim fica muito difícil falar sobre cidades inteligentes e o uso da tecnologia, entendendo que a tecnologia é um instrumento e se ela é um instrumento para a implementação de uma política urbana, eu acho que é importante a gente entender, antes de mais nada, por que é tão difícil conseguirmos construir uma política urbana e um novo modelo de desenvolvimento urbano. Achei muito legal esse debate ter começado com uma afirmação de que o modelo de desenvolvimento urbano que nos conduziu até hoje, conduziu o desenvolvimento das nossas cidades, está absolutamente superado,
Eu acho que já construir esse consenso já é o primeiro avanço que nós estamos fazendo, no sentido da sua superação, mas é muito importante entender a natureza dos obstáculos que nós vamos ter que superar para poder superar esse modelo e construir um novo modelo, e isso não se trata, infelizmente, de uma questão simples, de uma questão banal, se trata de uma questão complexa, estrutural e, enfim, o que eu chamei a minha fala são de 6 desafios bem complexos para superarmos a precariedade das nossas cidades, ou um subtítulo, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. É um pouco essa ideia, e eu vou tentar colocar quais são os ovos aqui que nós vamos ter que quebrar e que não são nada simples, nada singelos. O primeiro desafio, retomando também a abertura da fala inicial, que eu achei absolutamente precisa, é o desafio da inclusão territorial. Desculpe chover no molhado, mas ele é um desafio absolutamente estruturador na cidade. O que significa o desafio da inclusão? É superar a ambiguidade da inserção territorial dos pobres, da população de baixa renda, dos trabalhadores, podemos denominar isso de várias formas, ou seja, superar um modelo de urbanização que foi construído e orientou as cidades nos anos de rápido crescimento urbano, que priorizou, de um lado, o espaço da produção, o velho argumento, aqueles que vão gerar os empregos que necessitamos, mas também o espaço da residência e do consumo das elites e dos setores de maior renda, negligenciando completamente a necessidade de produção de cidade para as maiorias, né? Isso definiu para essas maiorias, os trabalhadores, os que moveram essa máquina de produção que nós construímos, um lugar ambíguo, chamado genericamente da periferia, a favela, que foi autoproduzido pelos próprios trabalhadores, nas piores localizações, nas piores condições, isso estabelecendo uma espécie, isso é estrutural na nossa cidade, de transitoriedade permanente. Os lugares, eles existem para ficar ou serão removidos? Vão permanecer, vão ser consolidados ou vão desaparecer? São transitórios, mas existem há 100 anos, não vai ser o lugar definitivo, mas se consolidou claramente como cidade. É uma espécie de fora dentro das cidades permanente. É claro que a democratização do país foi um processo muito importante, eu estou me referindo ao processo construído ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, incluindo os moradores desses territórios como votantes, ou seja, como sujeitos políticos, mas não como integrantes da cidade. E o voto, nesse contexto, se converteu num dos mais importantes elementos de permanente negociação da permanência ou não e de que condições esses lugares foram estabelecidos. Então, paradoxicamente, a democracia consolidou esse padrão de transitoriedade permanente, de ambiguidade permanente. Basta a gente ver a experiência das favelas, urbanizadas ou removidas. Urbanizadas, removidas, dependendo de qual é o projeto urbano que se apresenta naquela conjuntura e naquele momento, sem considerar minimamente os direitos daquelas pessoas que ali vivem. O ciclo econômico mais recente, e eu estou me referindo claramente à era Lula, incluiu os moradores desses territórios, ou seja, as maiorias, os trabalhadores, os mais pobres, nas esferas de consumo. E o efeito foi, de um lado, a entrada em cena de novos usuários dos espaços originalmente destinados para a circulação restrita das classes médias,
e aí a presença dos carros e das motocicletas compartilhando o espaço das ruas, acho que foi o sinal mais evidente disso, né? Mas não rompeu com o modelo de cidade. Então, a inclusão via consumo, que é aquilo que definiu o ciclo mais recente que nós tivemos no país, na verdade, exacerbou e tornou mais visível a crise urbana, na medida em que ela incluiu sem incluir, incluiu dentro de uma estrutura excludente, aonde esses novos incluídos simplesmente não cabem, né? Então, acho que essa é uma questão. O primeiro grande desafio, que é o desafio de romper com o modelo da cidade excludente e achar que é possível, necessário e desejável construir cidades para todos. O segundo desafio, é muito importante, a política urbana, é romper com a prática do controle da política urbana pelos negócios urbanos. O que são os negócios urbanos? São os grandes concessionários de serviços públicos, como ônibus, como lixo, acho que esses dois, transporte e lixo, são dos principais, as empreiteiras de obras públicas e o chamado real estate, as incorporadoras e construtoras, o circuito imobiliário na cidade. De longe, os grandes financiadores das campanhas dos prefeitos, dos vereadores, dos políticos que são fundamentais no processo decisório sobre a política urbana, os grandes controladores da política urbana em todo o país. Então, isso tem a ver com o modelo político, modelo de financiamento de campanha, embora seja uma questão urbana, está absolutamente ligada à questão como se organiza a política, como se organizam os partidos. O terceiro desafio é o desafio do planejamento. Na verdade, nada em termos urbanísticos, nenhuma política urbana realmente transformadora e sustentável é capaz de ser implementada no curto prazo. Não existe. Transformação urbanística é uma coisa que começa com 15 anos, 20 anos de implementação. Não é absolutamente nada que se faça com uma varinha de condão. Agora, o problema é que o planejamento urbano, aquilo que a gente chama de planejamento urbano, ou seja, a condução planejada da transformação urbanística, ela encontra um bloqueio absolutamente forte no curto prazo necessário para que obras sejam inauguradas em menos de 4 anos, para marcar a administração de um prefeito, de um governador, o que impede que reformas mais complexas, temas mais complexos, sejam enfrentados, porque eles exigiriam um longo tempo de formulação e implementação. E isso, evidentemente, para o pragmatismo municipal, se faz a coisa mais rápida, que tem resposta, que seja inaugurada, que se corte a fitinha e, portanto, não se enfrenta às grandes questões estruturadoras que não darão resultados em 4 anos em lugar nenhum. Então, essa é uma outra superação muito importante que se encontra no campo político e na relação entre a política e a administração. O quarto desafio é o desafio do financiamento do desenvolvimento urbano. O modelo atual do financiamento é um modelo onde, basicamente, os municípios dependem das transferências voluntárias do governo federal dentro dessa área. De um lado, os municípios, embora autônomos, não ampliam sua base fiscal. Ai do prefeito que ousar taxar o patrimônio, que na verdade é a grande fonte de financiamento do desenvolvimento urbano em todos os países mais desenvolvidos, que têm uma política urbana mais desenvolvida. Vide a crise
do IPTU aqui em São Paulo, quando o prefeito tentou aumentar o IPTU para aumentar os seus recursos próprios. Ai do prefeito que ousar taxar o patrimônio. Os municípios não têm que fazer nenhum esforço fiscal, porque vão perder a sua base de votantes e, sobretudo, daqueles que conduzem a política urbana. E, do outro lado, o governo federal, o que ele oferece como forma de financiamento é uma máquina de financiamento de construção de casa, de construção de canos, de construção de vias, mas não uma máquina de financiamento de cidades, que não existe. Toda a política urbana no campo do governo federal é setorializada, né, em setores absolutamente desconectados um do outro, e eles são máquinas de produção de objetos também, objetos inauguráveis também, e não de urbanidade, cidade, de uma forma muito mais integrada. O quinto desafio, é o desafio federativo. Isso também é uma questão bem importante, especialmente para as metrópoles. As cidades, o modelo que nós temos de federação, que é basicamente a ideia de município, estado, união, não dá conta da complexidade da realidade sociopolítica territorial local. Então, por um lado, o que a gente tem são regiões como as metrópoles, que não são uma soma de municípios, mas que são geridas como se fosse uma soma de municípios. Então, a gente tem uma mega cidade como São Paulo, que não tem uma estrutura de gestão à altura da complexidade da gestão de uma mega cidade. Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, Tóquio é um estado, Frankfurt é um estado, para vocês pensarem a dimensão do que é uma metrópole. E, por outro lado, também, os pequenos municípios do interior tampouco são municípios autônomos, que também requeririam uma outra estrutura de gestão que permitisse apoiá-los. Ou seja, nós temos um pacto federativo subdesenvolvido do ponto de vista da gestão administrativa e territorial das cidades, e é muito importante superar isso e desenvolver esse pacto federativo para que a gente possa ter uma gestão metropolitana no país, dando conta da diversidade territorial do país. Por último, o desafio, talvez esse seja o mais importante, mais estruturador, e ele está no âmbito da cultura urbana e da cultura política do país, que é o desafio da construção do lugar do público. Qual é o lugar do público? O lugar do público, tanto no espaço público, o espaço público como elemento estruturador das cidades, porque a cidade não é uma soma de empreendimentos privados, formais ou informais. O elemento público é que deve ser estruturador, e isso não é assim. O espaço público como aquilo que é o elemento que dá liga à cidade, que constitui a cidade, mas também a ideia de que das dimensões públicas da vida urbana, as dimensões públicas da vida urbana, no sentido de que existem o que a gente chama, né, do transporte público, as escolas, os equipamentos culturais, como alguma coisa que a cidade oferece, independente da renda de quem pode acessar, e oferece para todos com um alto grau de qualidade, porque isso é o que define a dimensão pública da cidade, e isso também nós não fomos capazes de fazer até hoje. Como vocês percebem, os desafios não são nada banais. Eles são do âmbito de uma reforma do Estado na área urbana, uma reforma do Estado que não aconteceu, uma reforma do Estado que não fizemos durante o período da democratização, e temos uma estrutura de gestão do urbano que é absolutamente igual à estrutura de gestão do urbano que nós tínhamos durante o período autoritário da ditadura militar. Por incrível que pareça, nós não reconstruímos o Estado nessa área, não fizemos
uma reforma urbana, só que fazer uma reforma urbana é algo, como eu mostrei para vocês, diante da natureza desses desafios, complexo, difícil, envolvendo decisões no âmbito da estrutura política, da reforma das estruturas administrativas, mas acho que a nossa sociedade e as nossas cidades estão maduras e querendo enfrentar finalmente essa questão. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Uma das coisas que eu acho que é importante é que cada geração tem um desafio a enfrentar do ponto de vista da cidadania, né? Nós tivemos uma geração que teve que enfrentar a ditadura e conseguir a redemocratização do país. Eu acho que a questão da reconstrução do Estado e das políticas públicas que levariam ao futuro também depende das utopias que essa geração tem. Como é que essa geração enxerga uma cidade? Como é que a gente vê, como é que a gente olha para frente e vê o que é uma cidade, o que é o espaço urbano ocupado? Eu me lembro de alguns filmes, principalmente filmes americanos, que eu assisti há algum tempo, onde o espaço urbano era retratado de forma absolutamente caótica e catastrófica. Ou seja, a proposição de futuro é uma proposição individualista e com absoluta desestruturação da capacidade de gestão pública. Bom, na minha opinião, é o que vai ser se a gente não tomar uma providência. Eu acho que a providência é, nesse momento, nós pensarmos em qual é a utopia de cidade que a gente deseja e qual é a cidade possível e como é que se planeja isso, né? Eu conversava há poucos dias com um economista, de quem eu gosto muito, que é o Inácio Sachs, e o Inácio me dizia o seguinte: ou a gente planeja como sair do buraco que a gente se enfiou, ou o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Então, é preciso planejar como sair do buraco. Nós temos o dever de encontrar os instrumentos desse planejamento. Eu vou passar a palavra para o Haroldo Pinheiro, que, relembrando, é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Haroldo, por favor, tem microfone? Ok, muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos, a todas. Bom dia, Dal, Raquel, Patrícia. Muito obrigado à Carta Capital pelo convite para a nossa participação aqui e obrigado pelo interesse, né, que se observa aqui, a quantidade de pessoas e experientes na matéria que vem aqui para ouvir e dar sua contribuição para essa discussão, que é fundamental para o país, né, na busca do que, desde que instalamos o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, já aí com uns 50 anos de atraso, temos batido nessa tecla da necessidade de uma política de Estado para a ocupação do território, para a construção das cidades. Naturalmente, tendo sido convidado como gerente, né, da nossa área de conhecimento, das diversas matérias que se envolvem aí na construção da cidade, no meu caso, arquitetura e urbanismo, eu vou me dedicar um pouco à discussão sobre o melhor uso, né, da inteligência, né, do conhecimento científico, da nossa melhor inteligência, né, a contribuição que se dá via a prática da arquitetura e urbanismo na construção da cidade. Os diagnósticos são muitos e tão claros, e desde que eu me iniciei nessas discussões, eu os observo e os conheço, já ouvi e observo assim a sua evolução através de colegas assim que têm dedicado a vida e ao seu pensamento, né, como a Raquel, por exemplo, que é uma das nossas referências nessa matéria, né, no diagnóstico e dos desafios a vencer. Tivemos aí, desde a Constituição de 88, né, um capítulo criado, finalmente, né, sobre para a política urbana,
Temos um amigo em Brasília, o Zé Roberto Passu, que costuma dizer, só para constatarmos a importância disso, né, que pela primeira vez a expressão urbano compareceu a uma Constituição brasileira que não fosse para tratar do imposto predial e territorial urbano, né? Até então, só aparecia nesse sentido, né? Finalmente, na Constituição de 88, aparece como num capítulo destinado a buscar a solução e um caminho para a política urbana do Brasil. E de lá para cá, tivemos aí, muito tempo depois, 12 anos depois, né, o Estatuto da Cidade, temos aí o Estatuto da Metrópole, que também vem correndo há muito tempo, desde há 10 anos, se eu não me engano, né? E agora, finalmente, foi aprovado na Câmara e está no Senado, né, a proposta mais recente, né? Temos Lei de Assistência Técnica, Lei 11.888. Enfim, temos um arcabouço aí de soluções legais para enfrentar o problema. Não me cabe, então, não teria nenhuma contribuição a mais a dar, senão pensar em como utilizar da melhor maneira todos esses instrumentos, né, que nós temos. Mas eu vejo que, paradoxalmente, o Estado, ao invés de buscar caminhos mais abertos para a utilização desses instrumentos, os coloca de modo cada vez mais fechado. E eu gostaria de vamos dizer, ir mais para o aspecto prático, assim, da construção das cidades. Como eu disse, sem prejuízo para todas as áreas de conhecimento que envolvem o diagnóstico e as proposições para a construção das cidades. Há um momento, enfim, que, recolhido todo esse diagnóstico, essas propostas, há que se encaminhar uma proposta física para o que vai resultar nos espaços públicos, nos espaços urbanos de uma cidade, né? É um momento, enfim, que a nossa área do conhecimento, da arquitetura e urbanismo, acaba se apresentando. E nós observamos as dificuldades que temos para utilizar o que de melhor há de inteligência nessa matéria no nosso país, ao contrário do que se recomendam órgãos internacionais como a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Tecnologia, Ciência e Cultura, né, se não me engano, me foge um pouco aqui a expressão inteira. Vejam, desde 93, nós temos uma lei de licitações que excluiu o projeto da importância para a construção das cidades. Eu me refiro aqui na contribuição que o poder público necessariamente tem que trazer a construção das cidades. As obras públicas têm uma importância fundamental na constituição do espaço público. E desde essa lei de licitações de 1993, que teve como relator um deputado que era também presidente da CEBIC, né, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ou seja, uma pessoa versada no assunto, que se excluiu o projeto. O projeto passa a ser algo lateral. O planejamento passa a ser algo lateral para a construção. Pode-se licitar apenas com o chamado projeto básico, uma ideia geral do que se vai realizar. Bem, nesses 20 anos, isso se demonstrou trágico, né, pela dificuldade de se concluir as obras. Como a Raquel falou, não se busca aqui ter agilidade para fazer a licitação, se busca construir uma cidade melhor, né, chegar ao resultado final pelo preço correto, num tempo correto, e algo que seja articulado, né, pelo poder público na organização da cidade, a utilização dos vazios urbanos, essa coisa toda. Bem, o que nós temos visto? Por exemplo, nunca tivemos no país tanto investimento para habitação, nunca, jamais, né, do que na última década, por exemplo, né? Tivemos aí a oportunidade desse evento de elevada magnitude, que expôs a cultura e o conhecimento tecnológico do Brasil para o mundo, e com muitos recursos envolvidos, recursos públicos, né, envolvidos. Mas, vejam só,
No caso do programa Minha Casa Minha Vida, que é formidável, todos esses recursos foram entregues a empreiteiros, né, empresas privadas, para definir locais, adquirir locais. Não interessa a questão da conectividade urbana, né, da mobilidade urbana, se buscam terrenos onde sejam mais baratos, mesmo havendo terrenos já urbanizados, já com investimento público maciço concluído. Se buscam locais distantes, se constrói com a qualidade, vamos dizer assim, discutível, e com projetos, né, de arquitetura e urbanismo mais discutíveis ainda. Então, que contribuição essa massa de recursos vem trazendo para a organização das nossas cidades, para a construção das nossas cidades? Que contribuição para a ciência, a tecnologia, a cultura do nosso tempo tem trazido a construção necessária, né, dos equipamentos de transporte, complementares às cidades, de segurança, educação e tudo, né, nesse grande evento e no próximo que teremos daqui a 2 anos também. É realmente um pouco abaixo, né, do que poderia se pretender com tal massa de recursos aplicada. Não se utilizou o melhor da inteligência para se obter esse resultado. De um lado, se licita pelo menor preço. Ora, o projeto, a contratação de um projeto não é a aquisição de algo pronto. Se licita um problema a ser resolvido. E se pretendemos que ele seja resolvido da melhor maneira, temos que requisitar os melhores cérebros, o que há de melhor. E não vai ser pelo menor preço, pelo esmagamento, né, de uma área do conhecimento humano, que vai se obter isso. E vemos agora a discussão que ocorre no Senado Federal sobre o regime diferenciado de contratação, que vai na contramão, quer dizer, apesar de tudo isso que foi já detectado desses 20 anos de licitações feitas com projetos ditos básicos, agora praticamente se exclui o projeto. Passa-se a licitar a obra pública sem projeto, apenas com uma ideia, um anteprojeto, para agilizar a licitação. Contrata-se, então, um empreiteiro, entrega-se a ele a responsabilidade para a realização do projeto, a outro empreiteiro, outro projeto, a outro empreiteiro, outro projeto, a outro empreiteiro, outro projeto, e assim vamos constituir as nossas cidades daqui para frente. Essa é a tendência. É uma discussão que está em curso no Senado. Com essa tendência, com esse viés, com essa pressão para que se aprove rápida e definitivamente essa opção de administração pública. Então, vejam só, para quem for do ramo, da administração pública, se licita, então, algo a ser construído. Eu quero construir um hospital de 300 leitos. Mais ou menos assim. Tenho aqui um anteprojeto, então você vai me dar o preço. Então, a empresa tem que tomar aquela ideia, fazer o projeto, como entender melhor, especificar, aprovar, fazer os licenciamentos, realizar a obra, enfim. Esse processo, naturalmente, tem uma dose de imponderável bastante razoável, aprovar os projetos, os licenciamentos ambientais, de vizinhança, essa coisa toda. Naturalmente, o custo para o empresário vai lá para cima, são imponderáveis que se acumulam, que ele tem que colocar no seu projeto de risco. E o empresário, naturalmente, isso é claro que é compreensível, ele busca o lucro. Ele não pensa na construção do melhor para uma cidade, ele busca o lucro. Ele vai contratar um arquiteto, uma equipe de engenharia, uma equipe da melhor qualidade? Certamente não, que isso tem aí algum preço, né? Bem, então vê-se que o Estado está abrindo mão da sua responsabilidade pelo planejamento das cidades, está entregando para a iniciativa privada essa responsabilidade. É esse o caminho que nós optamos para o nosso país? Penso que não.
o uso da inteligência, o uso do melhor conhecimento e a responsabilidade do Estado e dos administradores públicos que nós elegemos é pela coordenação, pela realização de cidades melhores, mais agradáveis, cidades para se viver. E o uso da inteligência é fundamental. Eu vou pegar 2 exemplos aqui. Um, rapidamente, né, que eu creio que já devo estar me encaminhando para o final do meu tempo. Medellín, que até pouco tempo atrás era tido como um inferno urbano. Era o pior exemplo em termos de criminalidade, de espaços públicos, uma enorme favela. Medellín, pela via dos concursos públicos de projeto, onde se colocava em discussão o que de melhor pudesse haver na propositura da reorganização de espaços públicos, pela soma dos edifícios e tudo, como a Unesco, já desde a década de 70, recomenda, né, que se utilize o concurso público como prática de licitação adequada para a contratação de projetos de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo para as obras urbanas. Esse foi o caminho, simples caminho, que a administração de Medellín tomou. Os melhores arquitetos, os melhores urbanistas projetaram os edifícios públicos para os piores locais da cidade, os locais mais pobres, mais dramaticamente envolvidos com a administração paralela da cidade. E hoje nós vemos, há pouco tempo tivemos lá uma reunião importante, né? Vemos o que resultou, o que está resultando disso, da participação do melhor conhecimento na área da tecnologia, na área da cultura, da construção, né, das cidades, como se desdobrou as melhorias para a cidade, sem grandes discursos, apenas realizando a solução para um diagnóstico que já se tinha. Aqui no Brasil, nós lamentamos recentemente a morte de um dos maiores arquitetos brasileiros, que dedicou, um sujeito, um cientista, um arquiteto genial, que dedicou a sua prática profissional à solução das questões dos projetos de programas sociais, para programas sociais. O Lelé, João Filgueiras Lima, um arquiteto carioca que participou da construção de Brasília, depois mudou para Salvador na busca de resolver problemas dramáticos, né, daquela cidade em áreas degradadas, deslizamentos, essa coisa toda. O Lelé tirou Salvador das páginas dos grandes desastres na década de 80, através de soluções criativas e agradáveis de se ver, inteligentes de se realizar, para a contenção de encostas, para a recuperação de diversas áreas degradadas, construção de escolas, creches, passarelas, transporte urbano, conectividade, enfim, um arquiteto genial, que foi, inclusive, recentemente procurado pela Presidente da República para propor uma solução de melhor qualidade para o Minha Casa Minha Vida. Ele fez o projeto do próprio bolso, porque não conseguiam contratá-lo, que se não fosse via uma empresa construtora, porque todo o programa é calcado para beneficiar as empresas, os empreiteiros, enfim, não foi possível realizar. Embora toda a força, toda a exigência da Presidente da República, que queria realizar pelo menos um grande empreendimento de qualidade na Minha Casa Minha Vida, qualidade arquitetônica, construtiva, de transferência de conhecimento científico, da técnica da construção, para a própria população ali. Simplesmente não conseguiu. Então, enquanto não conseguiu, se não fosse via uma empresa construtora, da maneira que se pretendia fazer, para reduzir o custo, para construir, além das habitações, as creches, as escolas, enfim, um ambiente urbano completo, agradável, só poderia ser através da construtora. Através da construtora, o dinheiro não ia dar. Então, enquanto o Brasil tratar a sua inteligência aos pontapés, o que nós vamos conseguir é cidades que se constroem por si próprias e do modo menos inteligente possível, deixando aí para nós e para as próximas gerações
a responsabilidade de cobrir, de resolver, de pagar pelos erros cometidos. É a contribuição que eu podia dar para essa discussão. Muito obrigado, Dalva. Obrigado, Haroldo. Haroldo, a sua fala me remete a uma outra vivência que eu tenho. Enquanto estudante da USP, lá pelo final dos anos 70, eu tinha muitos amigos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu era da ECA, vizinhos, né? E grande parte deles, eu diria quase todos, se dedicaram à arquitetura, não ao urbanismo, alguns ao paisagismo. Eu tenho também muitos amigos médicos, todos se dedicando a clínicas, né? E não ao sanitarismo. Ou seja, existem áreas de políticas públicas que acabam perdendo a possibilidade de ter grandes profissionais, justamente porque esta coisa chamada mercado não os remunera. Tem até uma história que se conta na minha família. Eu sou sobrinho bisneto do Emílio Ribas, que era um sanitarista. E a esposa dele dizia sempre: por que raios todos os teus amigos estão ricos e nós não? Porque ele era um sanitarista, ele não era um médico da elite paulistana. E, como sanitarista, ele vivia de salário de funcionário público, médico sanitarista. Bom, eu acho que essa é uma questão que também a gente tem que abordar depois do nosso diálogo, por que é que determinadas carreiras não vão em frente. Alguns talentos acabam virando uma esquina e indo fazer outra coisa porque não são capazes de perceber, de olhar para o horizonte e perceber a possibilidade de construir um futuro pessoal digno se seguirem aquele caminho. Bom, eu vou passar para a Ellen, Patrícia Ellen, que, lembrando, ela é sócia-diretora responsável pelo setor de políticas públicas, pelo setor público e social da McKinsey América Latina. Patrícia, você vai usar o púlpito, não é? Por favor. Bom, muito obrigada mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui hoje. Agradeço a Raquel, Haroldo, o moderador Dalmar Condes, pelas excelentes já contribuições. Eu sou, na verdade, administradora, não sou arquiteta, tá? Sou administradora também da Universidade de São Paulo e gestora pública com mestrado por Harvard. Nos últimos anos, a minha especialização foi principalmente em desenvolvimento econômico, dentro de gestão de cidades, trabalho muito com desenvolvimento econômico e inovação digital. E nesses últimos 5 anos, eu tive a chance de trabalhar com 5 cidades diferentes, em regiões diferentes do Brasil, e estados também. Então, trabalhei muito no Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, na cidade de Salvador, cidade de Fortaleza. Então, tenho viajado bastante, mas, além disso, aprendendo muito sobre os desafios na cidade, no dia a dia. E um aprendizado muito grande que eu tive foi que os prefeitos, eles estão muito mais próximos dos cidadãos. Então, eles têm uma chance única de criar um pouco do que o Haroldo colocou, que é esse diálogo. Como a sociedade foi excluída desse planejamento urbano, eu acho que as cidades têm uma chance única de viabilizar que esse diálogo aconteça. Também acredito que deve acontecer muita coisa no nível federal, estadual, mas com uma complexidade muito maior. A professora Raquel colocou muito bem a questão de como é que funciona a distribuição de recursos pelo país. Então, a gente vive um sistema federativo bastante complexo. Eu sou otimista, acho que a gente está no ponto de inflexão, vamos ter que mudar muito, mas as cidades têm aí um ponto de partida, aí uma vantagem para fazer isso de uma forma diferente. Por isso que eu trabalho muito com o desenvolvimento econômico e inovação. Escolhi falar menos de desenvolvimento econômico hoje e mais da parte de cidades inteligentes, inovação digital. E aí eu vou convidar vocês, na minha apresentação, geralmente eu tenho uma pesquisa, até o Dalmar Condes me perguntou se eu ia falar um pouquinho dela. Há 3 anos atrás eu fiz um mapeamento das 40 maiores cidades latino-americanas para fazer uma comparação e criamos um indicador de desenvolvimento urbano. A América Latina vive um momento muito diferente, com 80% dos nossos cidadãos em centros urbanos. É o maior indicador do mundo, perde um pouquinho para os Estados Unidos, dependendo a gente como perde ou ganha, a gente não sabe
o que é bom, o que é ruim, depende de como é que as cidades são incluídas. Mas nesse indicador eu comparei economicamente, socialmente os indicadores dessas cidades, trazendo um pouquinho dos desafios. Mas eu acho que os desafios foram colocados muito bem aqui, por isso que eu vou falar um pouquinho mais das oportunidades. E o meu convite para vocês, na primeira metade dessa apresentação, é a gente esquecer o nosso lado técnico de gestores e pensar no nosso lado como cidadãos. E pensar um pouco nas mudanças que aconteceram nos últimos anos e quais são as implicações dela no ponto de vista de gestão pública e de serviços públicos. Tá? Então, eu vou começar aqui um pouquinho com vocês, falando um pouquinho dessa revolução digital aí de tecnologia e o que aconteceu com o comportamento e, mais importante, as expectativas das pessoas. Né? O Marcondes nos convidou aqui a pensar na nossa utopia. A utopia ela varia também em função de como é que as nossas expectativas mudam. A gente aprende, a gente muda e vamos ouvir um pouquinho aí o que os cidadãos estão dizendo. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem hoje no Brasil, sim, uma revolução digital. Né? O Brasil hoje tem 95 milhões de usuários de internet, então praticamente metade da nossa população. É um fenômeno, sim, inclusivo na internet, porque a gente tem classes C, D e E conectados, o que é uma coisa única também do Brasil. E o brasileiro, se a gente for pensar em hora de conexão, é o cidadão mais conectado do mundo. A gente gosta de ficar conectado, a gente gosta de alavancar muito nas nossas redes, a internet, para ter acesso à informação e para compartilhar. A outra coisa que mudou, e aí tem a ver com o comportamento, não temos um antropólogo aqui hoje, mas a questão, o brasileiro é muito social, né? Nós somos uma das populações mais sociais do mundo, e a internet foi uma alavanca para potencializar isso. Então, hoje nós temos, por exemplo, 65 milhões de usuários. É o segundo maior mercado do Facebook no mundo. A gente está na frente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, da Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Então, vocês devem conhecer muitos desses números aqui, só estou dando alguns exemplos, mas mais focada no comportamento, que isso é importante. Então, a gente não quer nada individual, a gente quer o social, o coletivo. Né? O outro ponto aqui é o usuário como protagonista, isso é muito importante. Né? As empresas estão sabendo utilizar isso, obviamente, voltadas a aumentar vendas, mas o que eles fazem? Eles entenderam que o usuário quer participar. Se a gente não participa da construção, de dar uma dica como é o nosso atendimento num banco, numa loja, a gente não vai querer aquele atendimento. A gente não é diferente no setor público. Nós não mudamos a chave e vamos processar de um jeito diferente. Então, a gente quer participar também e dando ideias de como os serviços públicos deveriam funcionar para a gente. A última parte disso é um pouco da conectividade em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente está conectado em qualquer lugar, o que virou também uma oportunidade incrível, porque nos serviços públicos a quantidade de informação gerada diariamente é enorme. Né? Então, cria novamente uma oportunidade muito grande de utilizar isso para resolver todas as questões que nós ouvimos aqui hoje. Então, só resgatando aqui um pouquinho, isso aqui é um apanhado desses comportamentos que eu falei para vocês, né? Com os nomes técnicos aí que os nossos especialistas online gostam de falar. Multitarefa, Uber socialização, tempo real, conteúdo gerado por nós mesmos, né? E um exemplo, crowdsourcing, que a gente não tem a palavra melhor em português, que a gente quer contribuir. E quando a gente está procurando também uma solução, nós mesmos sabemos onde procurar. A gente vai, encontra nosso especialista informal, né, online ou offline. Antes a gente batia na porta do vizinho, agora a gente vai na internet. E aí, isso tudo gera uma oportunidade. E se a gente for ouvir o cidadão, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz há 3 anos atrás, mas cobrimos mais de 2.500 pessoas pelo Brasil. Para entender quais são as implicações com as novas tecnologias, o que eles querem das organizações. Né? Isso aqui é uma síntese, a gente tem todos os números, mas o que as pessoas querem? A base é muito importante. Elas querem honestidade e transparência. Por favor, mesmo que seja uma má notícia, eu quero saber essa notícia. Eu quero que essa notícia seja compartilhada comigo. O segundo ponto aqui é que as marcas e as instituições assumam posições sobre questões relevantes. Então, não me enrolem mais, eu quero saber o que vocês pensam. Eu decido se eu vou estar mais próximo ou não, mas é muito importante essa transparência. Depois, no bloco do meio, a gente fala um pouquinho de como é que as pessoas querem interagir.
A primeira coisa é a experiência multicanal, o que é um desafio no setor público hoje. Né? Em muitos casos, a gente não consegue ter essa experiência. A gente tem que ir, se deslocar até um local, pegar 2 ônibus, que é muito longe da nossa casa. Hoje tem agendamento eletrônico, tem muita coisa mudando, mas temos desafios nessa questão da multicanalidade. O segundo ponto é essa coisa da velocidade da luz. Né? Eu quero as coisas com disponibilidade permanente. E o conteúdo que eu quero, na hora que eu quero, e individualizado. Eu quero ser reconhecido. Né? Tudo isso fecha com o bloco que eu coloquei ali em cima. O que a gente está procurando? A palavra relacionamento, do mesmo jeito que a gente procura com os nossos amigos, a gente está procurando com as instituições. Então, a gente quer participar. Né? Se alguém não se identificar aqui, tudo bem, mas assim, eu acho que é um pouco da... Quando a gente coloca o outro chapéu do técnico, do gestor, eu acho que, de alguma forma, a gente esquece um pouco disso, porque é desafiador. Tem muitas questões de infraestrutura a serem resolvidas, e aí a gente passa para o processo e esquece desse detalhe importante, que é manter esse diálogo aberto. Né? E aí, por isso que acontece, a gente viu nossas manifestações no ano passado, perdemos uma chance incrível, no meu ponto de vista, de abrir esse diálogo de uma forma construtiva. As pessoas estavam ali, né, reclamando, e aí eu trago um pouco de contexto aqui. Acho que a professora Raquel mencionou um pouco isso, eu só estou trazendo alguns dados com provocação. Peguei um horizonte dos últimos 5 anos, a gente quase dobrou nossos gastos públicos. Tá? E o que aconteceu? Em saúde, educação, peguei o exemplo de cada um aqui. Então, em educação, a gente aumentou 50%, em saúde, a gente aumentou 80%, mobilidade urbana aumentou 70%. E aí, eu coloquei um pouco do lado referências internacionais. Né? Em educação, a gente já investe hoje 6% do PIB, que é a média OCDE, mas a gente vai passar a investir 10%. Né, agora. Saúde, a gente também investe média OCDE se juntar a gastos do setor público e do setor privado. Então, a gente pode até argumentar, obviamente, em valor nominal, os números são baixos, mas por quê? Nosso PIB é baixo. Nossa posição no mundo é de 95. Então, se a gente comparar nosso gasto por aluno no Brasil com o gasto por aluno na Alemanha, é óbvio que o nosso gasto por aluno vai ser menor. Agora, qual que é o desafio que tem aqui? O cobertor é curto. Se a gente aumentar de um lado, a gente vai ter que tirar do outro. Como é que a gente faz mais e melhor com o mesmo? Né? Porque e outra coisa, onde é que a gente vai focar mais e como é que a sociedade pode participar desse diálogo? Porque o que aconteceu? A sociedade, nós não nos sentimos como cidadãos participando desse diálogo. Qual que é a implicação disso? Aumentaram os gastos, a qualidade não aumentou, proporcionalmente, nós sabemos todos os desafios aqui e as razões, mas a satisfação dos cidadãos, que é esse próximo quadro aqui, despencou. Eu peguei o mesmo período, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse dado aqui é do Instituto Guadalupe, tem várias outras fontes, mas nós acompanhamos isso diariamente, e peguei aqui as principais áreas: educação, mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, né? Segurança é a mesma coisa. Então, nós estamos insatisfeitos. Nós vimos os gastos aumentando, nós vimos nossas expectativas aumentando e não vimos a qualidade aumentando de acordo com as nossas expectativas. Né? E aí o que aconteceu? A gente pode ter teorias diferentes por que isso aconteceu, mas nós estamos procurando um canal de diálogo. Essa foto impressiona pessoas no mundo inteiro. Eu trabalho muito com redes neurais e, para fazer análise na época das manifestações, eu trabalhei com especialistas do mundo inteiro. Ninguém nunca viu nada no nível do que aconteceu no Brasil. Né? Essa é a foto do dia 20 de junho, e aqui um pouco dos dados. E são dados, outra vez, públicos. Volto agora para o ponto do outro lado da história. Vou deixar ao lado de cidadão, como é que a gente pode usar essa vontade de colaborar dos cidadãos e o acesso às informações que a gente tem hoje. Então, vamos olhar aqui primeiro as manifestações. Isso aqui é um acompanhamento dos posts das pessoas por um mês. Né? O pico que está ali foi exatamente no dia 17 de junho, né, que foi toda a questão, um dia mais difícil, onde todo mundo foi para as ruas, mas as pessoas também estavam falando sobre isso, e tudo isso é público, e a gente pode olhar, analisar, entender, segmentar, entender quais são as necessidades das pessoas. O dado que está em verde, pequenininho embaixo, é do Occupy Wall Street, que foi o segundo movimento maior no mundo,
dessa natureza, mas só para vocês terem ideia da ordem de grandeza. É inacreditável o que está acontecendo aqui e a fonte rica de informação que a gente tem para fazer as coisas de uma forma diferente. Que só dando um exemplo para vocês, e outra vez, tudo isso é público. As pessoas estavam falando, então, em um só dia foram 2 milhões de posts. Aqui é um pouco falando o tipo de acesso à informação que a gente tem, aonde as pessoas estavam, então, Twitter, Facebook, jogos, até pelo efeito Copa, as pessoas já estavam usando sites de esportes para falar sobre questões de serviços públicos. E aí um pouco de exemplos do que dá para a gente fazer com isso. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque tem outras coisas que eu queria compartilhar, mas um pouco da natureza das reivindicações, depois um pouco da... 75% das pessoas que estavam postando eram a favor das manifestações. Isso é super importante, porque isso aqui é uma análise de sentimento online, que dá para a gente sempre fazer, quem é contra, quem é a favor, dos temas mais discutidos, para a gente ouvir, né, o que as pessoas estão querendo dizer. E aqui é um pouco da segmentação das pessoas que estavam postando informações, quais são os diferentes perfis. Tá? Isso aqui é só um exemplo, a gente está falando, dá para ouvir e analisar. Então, eu vou contar o que dá para a gente fazer com isso. Né? E aí eu trouxe um pouquinho do foco aqui de inovação digital que eu queria trazer, dado o nosso tema de cidades inteligentes, a gestão em redes e engajamento cidadão. Né? Eu estudei muito o conceito de redes neurais, a internet é mais uma rede, mas a gente tem inúmeras redes que a gente forma, que estamos mapeando no dia a dia e podem ser utilizadas para melhorar serviços públicos. Isso aqui é um mapa pensando na efetividade digital de uma cidade, de um estado ou de um país. Tá? Então, a gente separando aqui os cidadãos, né, como eu chamei aqui de demanda, né, uma visão econômica, e do outro lado, os serviços públicos, né, que é todo lado da oferta desses serviços públicos. Então, com todas as áreas, geralmente tem uma central onde a gente é cadastrado, os dados estão todos ali, e o link entre as duas coisas é o tipo de interação que a gente tem no dia a dia. Para a gente utilizar isso de uma forma positiva e construtiva em gestão inteligente de cidades, temos que, no mínimo, considerar essas 6 atividades aqui. Então, a primeira, a gente tem que ter uma estratégia, né, um plano de longo prazo, onde é que a gente quer chegar, né, que tipo de impacto a gente quer ter, qual que é o período, o horizonte de tempo que a gente está analisando. Depois, tem 4 pilares ali, que a gente pensar como é que a gente fala com os nossos cidadãos e os engaja no dia a dia na nossa cidade, no nosso estado. O próximo é Analytics, que é toda essa parte de análise de redes neurais, ferramentas de visualização. Depois tem um conceito de nudging, que não está traduzido para o português, e esse é o mais polêmico de todos, que é como é que a gente consegue também influenciar o comportamento para melhor. Então, a gente tem um problema muito grande, por exemplo, no Brasil, de lixo na rua. Né? A gente acha normal jogar uma bituca de cigarro no chão. Como é que a gente muda isso? Né? Tem técnicas para a gente mudar isso de uma forma positiva. O país que tem mais utilizado isso, por exemplo, hoje é o Reino Unido. Eles têm uma unidade que só faz isso hoje. Por que as pessoas jogam bituca na rua? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a não jogarem? Então, é um exemplo, mas tem vários outros. Por que ele é polêmico? Porque você tem que ter muito boas intenções e controle para não fazer isso de uma forma, né, de manipulação. Tá? E aí, um bloco de comunicação interna, fundamental, porque a gente, quando fala de cidades e estados, a gente está falando de milhares de cidadãos fora, milhões de cidadãos, mas milhares de pessoas dentro, de servidores públicos, professores, médicos. Se a gente não cria uma forma boa de se comunicar, a gente já nasce com problema. Lançar um serviço público novo sem engajar os servidores públicos é impossível. Né? Qualquer mudança, qualquer transformação tem que começar de dentro. E aí, a gente, por exemplo, pegar o estado de São Paulo, hoje são 250 mil professores. Né? A segunda maior instituição no mundo. Eu fiz essa pesquisa um dia que eu estava aí sem nada para fazer, eu vi que a gente é só menor do que o Walmart. Né? Então, imagina, 250 mil pessoas. Como é que você se comunica com 250 mil pessoas e garante que está todo mundo alinhado? Né? E aí, embaixo aqui, é Big Data. Como é que a gente usa todos os dados que estão circulando pela cidade de um jeito positivo? Vou dar 2 ou 3 exemplos aqui. Tá? Esse aqui é exemplo de tipos de meios que a gente pode utilizar para se comunicar com cidadãos. E o Brasil tem muita coisa legal acontecendo, e é por isso que eu sou tão otimista, porque o governo, a gente tem vários problemas assim, de burocracia, de velocidade, mas os cidadãos estão se auto-organizando. Né? Então, a gente pega, por exemplo, o Colab,
que é uma organização que surgiu, um grupo de meninos que hoje eles estão presentes em 5 cidades do Brasil, estão com um plano de expansão para chegar a 15. Tem um programa grande em Recife e em São Paulo hoje, e eles trabalham com cidadãos para ver onde é que tem buraco na rua, lixo, e a gente diz onde é que estão as coisas, e a prefeitura tem um prazo para responder se recebeu a chamada e quando vai resolver e como. Tá? Esse é um exemplo, e eles ganharam o prêmio, e aí que está, pouco a gente vê e conhece, mas eles ganharam o prêmio como melhor aplicativo de cidade inteligente no mundo, tá? Num programa em Nova York. Esse aqui é um exemplo, eu não vou entrar em redes neurais, que esse aqui é uma parte bastante técnica, mas o que é importante daqui, só queria que vocês vissem o gráfico do lado direito, que mostra, a gente está conectado, né, em redes. E aí, como é que a gente vê o tamanho de uma rede e a quantidade de nós numa rede? E o cinza ali, que é de 28,83, são serviços públicos. Os serviços públicos é a área da economia no mundo mais conectada. Ou seja, é onde a gente tem a maior oportunidade para realmente transformar as coisas através da tecnologia. Tá? Esse aqui é outro exemplo que eu estava ajudando lá a tentar criar um diálogo com os professores, na época da greve dos professores no Rio de Janeiro, né, que foi horrível. Um problema que aconteceu aqui, a gente teve o foco dos diálogos somente com o sindicato, mas os professores tinham várias associações e grupos que eles se conectavam e não estavam participando da discussão. A negociação foi feita com o sindicato, esses grupos não concordaram e aí voltaram para trás. Mas porque eles não tinham sido engajados. E isso aqui é um exemplo também de, se a gente acompanhasse nas redes, estava muito claro que os professores estavam pedindo. E o problema era muito maior de relacionamento do que de conteúdo. Eles queriam ser envolvidos no diálogo. Né? Então, volta a questão do processo aqui. Esse é um outro exemplo positivo. Esse aqui aconteceu em Minas Gerais, é uma ferramenta que foi lançada agora, e que, na verdade, todos os estados e cidades podem ter acesso, com dados de produção, de geração de PIB de todos os estados do Brasil. E tem também as profissões do Brasil inteiro, através de dados da Receita Federal. Isso aqui é público, gratuito, qualquer gestor público pode utilizar na sua gestão para melhoria de ferramentas de desenvolvimento econômico. Eu não vou ter tempo de chamar mais de exemplos, vou só passar 2 estruturas finais como mensagens importantes para isso aqui acontecer. A primeira é, quando a gente fala de Big Data, tem muito dado, e é muito legal. Né? Então, você coloca técnicos lá para analisar isso, e as pessoas vão ficar dias tendo ideias brilhantes, mas a gente precisa de foco. Como eu falei no começo, a gente precisa fazer mais e melhor com o mesmo. Para fazer isso, a gente precisa de muita disciplina. Então, aqui eu trago um pouco da estrutura. Big Data, quando a gente fala de Big Data, que é um nome lindo, são dados organizados que vêm de 3 fontes diferentes. A primeira são as fontes tradicionais do governo, né? Então, censo, prontuários médicos, os dados cadastrais. A segunda são informações de terceiros, que é dados de celular, dados de GPS. E a terceira são informações de internet geradas por usuários. Tudo isso está disponível e pode ser utilizado, mas para ser utilizado a gente precisa ter muita clareza do problema que a gente quer resolver. Tá? E aí eu vou dar 2 exemplos aqui. Esse aqui é o exemplo do Rio de Janeiro, que acho que muita gente conhece, é o 746, eles integraram tudo, a gente vai ter o prefeito hoje falando, imagino que ele vai comentar esse ponto, mas foi uma das grandes iniciativas de Big Data. Eles consolidaram todos os serviços da cidade em um único número, né, e conseguem fazer o acompanhamento de todas as demandas para saber o que está pior, o que está melhor. Assim, eles descobriram, por exemplo, que estacionamento local proibido é um dos maiores problemas da cidade. Outro exemplo parecido que está sendo utilizado agora, eles estão tentando pegar dados do GPS de ônibus para fazer uma pesquisa de mobilidade urbana, pesquisa de origem e destino, que é super caro e demora bastante para fazer. Eles estão tentando usar dados já existentes do GPS e do bilhete único. Fortaleza acabou de fazer isso. Né? Para melhorar a gestão de tráfego, eles estão pegando informações já existentes, que a gente passa o bilhete único todo dia, né? E tem GPS nos ônibus também. Isso pode ser utilizado, são pesquisas bem mais precisas e com um custo bem menor. Não substitui a origem e destino, mas complementa e ajuda com que a gente comece a pensar em resolver de uma forma estruturada um problema que é tão grave, que é o de mobilidade urbana no Brasil. E que ele não vai ser resolvido só com obras, ele precisa ser resolvido com gestão também.
E aqui está uma oportunidade excelente de fazer isso acontecer. Para fechar, um gestor público que queira fazer isso acontecer, eu acredito que precisa trabalhar em duas frentes. A primeira é ter uma mentalidade de tentativa e erro, o que é muito difícil no Brasil hoje. Quando a gente faz qualquer tipo de implementação de projetos públicos, eles têm que ser implementados de verdade em escala. Mas o problema é que tem muita coisa que a gente não sabe a resposta. Nós sabemos quais são os problemas, nós não sabemos quais são as respostas. E as respostas têm que ser testadas, e talvez seja uma resposta num bairro e outra resposta em outro bairro. E para isso ser resolvido, a gente precisa tentar testar e ver se funcionou ou não, né? Esse é um modelo que nós, cidadãos, podemos ajudar, porque às vezes não é bem recebido um piloto feito numa região, a gente pergunta, mas por que isso está sendo feito aqui, não está sendo feito lá? Então, precisamos criar uma metodologia, sim, mas se a gente não criar esse modelo, é muito difícil avançar. E, por último, a gente buscar um modelo de capacitação em planejamento, em gestão, que permita criar essas habilidades. Nós precisamos de apoio do líder, nós precisamos uma orientação do cidadão, então tem que ter um diálogo com o cidadão, uma capacitação da organização, um investimento na formação dos talentos e nas tecnologias necessárias. Mas vocês viram que tecnologia é 1/5 desse processo. Apesar da gente estar falando de gestão inteligente de cidades, a parte de inteligente vem das pessoas, né? Então, é elas que precisam ser atraídas, bem formadas e mantidas nas cidades. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Tem várias perguntas que foram feitas aqui sobre disponibilidade de informação. Eu acho que a Patrícia respondeu a maioria delas na sua fala. Ou seja, informações estão disponíveis, né? Não é um problema de falta de informações. O que a gente precisa é se capacitar para acessar essas informações, para construir cenários a partir das informações, dos dados disponíveis e existentes. Claro, existem gaps, existem áreas onde a informação não é tão fácil, mas o volume de informação disponível hoje para a sociedade brasileira é muito maior do que a gente é capaz até de trabalhar e de entender. Eu tenho várias perguntas, eu vou juntar as perguntas em algumas, porque senão a gente não vai conseguir responder todas. Então, eu vou começar com a Raquel. Raquel, tem diversas perguntas que falam sobre a possibilidade de transformação, a possibilidade de mudança. Desde perguntas que dizem, mas aumentar o IPTU vai resolver o problema? Ou, mas como é que a gente faz para resolver o problema da relação capital-trabalho no uso do solo? Né? Ou, então, como é que a gente faz para reverter essa ocupação desordenada do solo em áreas, às vezes áreas, inclusive, que hoje nós estamos pagando um preço caro com a ocupação de mananciais. Nós estamos sem reposição de água por conta disso. Então, é possível, Raquel, a partir de um planejamento, trabalhar uma reestruturação tributária de tal maneira que o município possa ter recursos? É possível reverter essa lógica de ocupação da cidade a partir das demandas do capital e não das demandas do cidadão? Como é que a gente faz isso? Bom, acho que essa pergunta tem duas respostas. A primeira é se eu acredito na possibilidade da transformação. Sim. Se eu não acreditasse na possibilidade da transformação, eu não seria arquiteta, não seria urbanista. Não trabalharia com esse tema, né? Com a ideia de que você pode transformar o espaço, sim, e que uma ação planejada é capaz de transformar o espaço e o território, sim. Os desafios que eu coloquei aqui são desafios absolutamente necessários para que essa transformação ocorra. A segunda parte da pergunta, que é como conciliar, né, o capital-trabalho, o interesse do capital, o interesse dos cidadãos na cidade, se isso é conciliável ou não é conciliável, eu posso dar diversos exemplos
diversos exemplos, aonde, num mundo capitalista, em economias abertas de mercado, a dimensão pública e a dimensão do cidadão tem muito mais importância e muito mais relevância do que o que nós vivemos aqui. Então, se trata de ampliar a esfera da regulação e se trata de ampliar as dimensões públicas e fortalecer as dimensões públicas. Quando a gente ouve os exemplos que o Haroldo deu aqui, de que, bom, o regime diferenciado de contratação que foi constituído a partir do estado de exceção que foi constituído para a Copa e para as Olimpíadas, ele vai exatamente no sentido contrário, fortalecendo mais, né, a empreiteira, a grande empreiteira, do que a capacidade de controle social do cidadão. Então, os movimentos que a gente está vendo nesse momento são movimentos que vão indo na direção contrária. Por quê? Porque se você pensar que para poder atender, então, a leitura de que há uma demanda na cidade por transformação, há uma demanda, uma reivindicação por melhorias, então, vamos responder rápido essa demanda, então, para responder rápido essa demanda, então, vamos entregar logo para a empresa, para ela fazer bem rápido, para ela inaugurar bem rápido, e assim, evidentemente, nós vamos fazer de uma forma que contraria radicalmente o que seria um processo público de construção participativa com o cidadão, levando em consideração as questões que estão colocadas, a complexidade, porque a complexidade faz com que as coisas não sejam rápidas. Não sejam rápidas. Não são instantâneas. Não é assim que nós vamos mudar as coisas. Então, é necessário avançar no sentido de fortalecer o processo de participação do cidadão, de fortalecer o processo de controle social, né? Isso é absolutamente fundamental, mas é fundamental também, e aí eu acho que é muito importante, dentro do debate que nós estamos fazendo hoje, nesse momento, no país, fortalecer o Estado para que ele possa fazer isso. Não existe nenhum país que tem uma política urbana e uma gestão urbana decentes se você não tem um setor público bem remunerado, com carreiras absolutamente estruturadas, que, ao contrário do que está se fazendo com o Estado brasileiro, desestruturando o Estado brasileiro, transformando as secretarias municipais, os governos municipais, os governos estaduais, em nada, desqualificando o trabalho do setor público, desqualificando o trabalho dos profissionais que trabalham dentro desse Estado, com salários absolutamente vis, que justamente afastam as melhores cabeças e as pessoas, os top da geração, de trabalhar dentro do setor público. E com essa conversa de que o Estado é corrupto, que gasta muito, que não serve para nada, é maravilhosa para depois entrega tudo, que a empresa faz tudo. Deixa a empresa fazer tudo. Para que Estado? Não é por essa via que nós vamos ter uma possibilidade de transformação no sentido de construir uma dimensão pública, um Estado absolutamente estruturado, com carreiras, com remuneração digna para todos, com muito controle social da população e não dessas estruturas de controle de Tribunal de Contas, de Judiciário, que tudo faz parte exatamente das mesmas máfias, igualzinho. É com esse Estado e sob controle social que um Estado absolutamente fortalecido, com o controle social por parte dos cidadãos, que nós vamos conseguir instaurar processos de planejamento participativos, implementação participativa. Então, muito cuidado
Muito cuidado com a maneira como nós vamos enfrentar essa discussão nesse momento da história do país. Porque nós também podemos ler: nossa, o cidadão está muito insatisfeito com os serviços e com esse Estado. Vamos acabar com ele logo de uma vez e vamos entregar tudo para o capital, e a democracia direta do capital vai resolver o nosso problema. Eu acho que é justamente desprivatizar o Estado é o que nós estamos precisando fazer agora. Muito obrigado, Raquel. Eu vou aproveitar a fala da Raquel. Para fazer, juntar algumas perguntas e fazer uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, nos últimos 2, 3 anos, principalmente a partir do ano passado, com as manifestações que você representou, você mostrou, nós temos visto um certo desalento em relação... Desalento é modéstia da minha parte, em relação aos nossos políticos, né? Uma falta de confiança na capacidade da democracia representativa, ou seja, a democracia feita por representantes eleitos, em resolver os problemas de fato da sociedade. E encarar de uma forma muito objetiva essas coisas que a Raquel colocou agora, de como é que você faz transformação para além do mandato, como é que você faz transformações para além do interesse imediato. Essas ferramentas, essa abordagem que você mostrou aqui, ajuda a trazer muitos dados, mas também leva a uma reflexão sobre a democracia participativa e a democracia representativa. Como é que, na sua opinião, enquanto estudiosa dessa participação popular ou dessa manifestação popular, como é que a gente consegue juntar essas duas formas de democracia de tal maneira a construir, a consolidar um processo democrático participativo de fato e que não seja manipulável por grupos para um lado ou para o outro? Eu não tenho a resposta, que eu acho que a parte desse processo vai ser realmente a gente tirar da gente essa pressão de ter essa resposta e criar o processo de diálogo. O que as pessoas estão pedindo é o diálogo, e tem muita coisa que eu acho que quem disser que tem a resposta, assim, não sei, não teria tanta certeza que tem mesmo. A gente precisa dos processos. Eu consigo ver, e por isso que eu mencionei cidades, muitas cidades avançando muito nesse processo de juntar as duas coisas, né? A gente tem a democracia representativa, todo o processo que a gente passa nas eleições, e a participativa tem muita coisa de dia a dia que o cidadão quer participar também. Eu acho que a participação não é só na eleição. A gente votou ali, voltou para casa e acabou. Eu acho que essa é a maior diferença. Eu acho que a democracia representativa ela tem que evoluir muito, e a gente tem uma chance enorme agora para utilizar esses dados todos, disponibilizar para a população de uma forma sem viés, para que a gente possa tomar as nossas decisões. E, do outro lado, a participativa ela não pode morrer na urna, ela tem que acontecer todo dia. E no todo dia, eu acho que nas cidades a gente já tem muita ferramenta para isso acontecer. Por exemplo, todo prefeito que assume, eu acho que deveria estar desenhando um plano de longo prazo, que não pode ser de 4 anos. Se já tiver um, ele tem que revisar o que existe, tudo bem. Mas um plano de 4 anos não é um plano de longo prazo para uma cidade, né? A gente tem que falar uma visão de 20 anos. O que a gente quer ser daqui a 20 anos? São Paulo. Eu não sei qual é a visão para São Paulo. Eu sou paulistana, não sei o que a gente quer ser daqui a 20 anos. Né? No Rio de Janeiro, eu participei de um processo lá. Eu sei o que a cidade do Rio de Janeiro quer ser em 20 anos. Eu sei o que a cidade de Salvador quer ser daqui a 20 anos, que eles fizeram esse processo com a população. Eu sei que o prefeito aqui estava começando alguma coisa parecida, mas eu acho que esse é um exemplo concreto do que a gente pode demandar. Assumiu, o diálogo não acabou na eleição, começou ali. Então, ele assumiu, a gente tem que começar o diálogo. E aí começa a fazer essa construção juntos. Vamos refletir, já tem um plano ou não? O que tem, o que está funcionando, o que não está? Como é que a gente muda o que está aí? E aí tem processos já muito bem definidos que são aplicados em países, que a gente começou a aplicar em cidades, deveria aplicar em estados e para o país também, que é criar uma visão de longo prazo para o Brasil. Qual que é a nossa visão para o Brasil? Onde é que a gente quer estar?
né? Eu não acho que a minha visão vai ser igual à sua, que vai ser igual de qualquer um que está aqui. Por isso que a gente vai ter que sentar e passar por um processo participativo estruturado, porque todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. E a gente, na hora que fechar uma visão, vamos focar nela e executar essa visão, né? O que acontece, a gente não tem a visão e passa no dia a dia discutindo todas essas coisas que a gente nunca vai ter consenso, mas a gente não criou um processo para definir. Então, eu vou pegar o exemplo que eu participei do Rio, que eu achei que foi um exemplo de democracia participativa muito interessante. Não sei se você participou, Haroldo, do processo de criação da visão da cidade, mas o prefeito criou um processo, né, que tinha um conselho de 100 pessoas, 150 pessoas, representantes das mais diversas grupos de interesse da cidade, e também fizeram um trabalho com cidadãos. E esse conselho, depois que foi feito o trabalho de escuta, foi definido qual que era a aspiração, e a cidade quer ser a melhor cidade para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul, né, em 20 anos. Essa é a visão até que eles criaram. E aí fizeram todo o processo de definir qual que é a implicação disso para a saúde, educação, mobilidade urbana, etc. E aí tem esse conselho o prefeito tem que reportar esse conselho uma vez a cada 3 meses. Né? E tem o mesmo processo em Salvador também. E eu sei que tem várias outras cidades passando por um processo parecido. Mas eu acho que cabe a gente exigir isso. A eleição é o primeiro passo. O diálogo tem que começar ali. E aí a gente tem 4 anos ali de reflexão, e o ano após a eleição ele é crítico, né? Porque se a gente não começa o diálogo ali, a gente também não vai executar nada, né? E o problema é que a gente passa todo aquele processo de excesso de informação da eleição, acabou a eleição, a gente não quer nem ouvir falar, né? E depois volta 1 ano, 2 anos depois, já está no meio para o final do mandato e nada acontece. Então, acho que, só para sintetizar, processos existem, eu acho que a gente vai ter que mudar muita coisa. Definir, por exemplo, a gente fala de plebiscito, mas vamos utilizar ferramentas participativas online para tomar decisões pequenas de dia a dia em cidades? A gente poderia fazer isso. Já existe a tecnologia. Não sei, não foi definido se a gente vai utilizar ou não. Então, tem que ficar muito claro quais são os processos. O segundo ponto, para mim, a democracia participativa ela acontece pós-eleições, principalmente, e com uma visão de longo prazo, e cabe a gente pedir isso, porque para um governante, numa situação como a brasileira, assim, pensar no longo prazo, assim, não é fácil para ele também, então, se não tiver a pressão, não vai acontecer, né? E a terceira coisa, a democracia representativa, essa, assim, acho que precisa passar por uma grande... Mas as respostas vão ter que vir através de um processo longo e colaborativo. Haroldo, eu participei há algum tempo atrás de um debate com urbanistas alemães, falando sobre como são feitas as intervenções urbanas. Em algumas das cidades alemãs, tinham pessoas de várias cidades, médias, pequenas e grandes, e como eles se planejam para fazer uma intervenção, qual a ambiência que vai ter em volta daquele projeto, qual o impacto que aquele projeto vai ter sobre a população e sobre o urbanismo onde ele vai ser implantado. E uma das coisas recorrentes em todas as cidades, não só na Alemanha, mas eu cheguei a ver isso em outros países também, é que a cidade tem um conselho de urbanistas. Ela tem um grupo institucionalizado ou não, algumas vezes nem chega a ser institucionalizado, mas são notáveis, mas ela tem um conselho que opina sobre qual a arquitetura daquela cidade, como é que como serão as intervenções sobre aquilo. No Brasil, me parece que a gente não tem essa cultura de ter esse conselho de urbanistas capazes de aprimorar isso. Agora, muito também, eu acho, porque, e aí vai a pergunta, nós temos urbanistas suficientes para os desafios de um país que tem 5.650 e poucos municípios? Nós temos profissionais, gente capacitada, habilitada, suficiente para fazer frente aos desafios dessa magnitude? Como é que está a formação de urbanistas no Brasil? E vale a pena ser urbanista nesse país? Vale, né?
compartilho aqui do que a Raquel falou. Acho que é um trabalho entusiasmante, porque visa exatamente construir o melhor, né? Construir o espaço de fundo, né? Para uma civilização, né? Para uma população, ou para um agrupamento de pessoas, enfim, o habitat humano. Se temos em quantidade suficiente, temos e hoje, vamos dizer, em número de arquitetos e urbanistas, nós estamos entre os 3 maiores do mundo, né? Em quantidade de arquitetos e urbanistas no país e, vamos dizer, com uma média por habitante adequada ao que a Unesco, esses órgãos que fazem essas medições recomendam. Há um desequilíbrio, naturalmente, há de mais em São Paulo, há de menos no Maranhão e por aí, mas que é algo que nós estamos estudando nesses últimos 2 anos e meio de criação do nosso órgão gerenciador. Nós georreferenciamos a partir de um censo que nós fizemos para saber o que cada um está fazendo, quais são as dificuldades para o exercício da profissão, essa coisa toda. Estamos aí com uma imagem de distribuição por município dos arquitetos e o que eles estão fazendo em cada município, para que nós possamos trabalhar e auxiliar a administração pública na redistribuição desses profissionais e, principalmente, nas cidades que não tem nenhum profissional, que tem prefeitura, cidades com mais de 20 mil habitantes, e não são poucas, né, que não tem arquitetos nas prefeituras, para evitar que precisemos de um programa Mais Arquitetos, né, justamente tratarmos nós disso, né, para, vamos dizer, no rumo que o governo aponta, né, mas tentando fazer de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, que aproveite um pouco melhor a nossa inteligência e trazer de fora também a inteligência de outros países. Naturalmente, não há xenofobismo, essa coisa, não. Acho que existem, eu citei aqui 2 exemplos, Salvador e Medellín, né, poderia ter citado Barcelona, Londres, várias cidades que tiveram seu desenvolvimento capitaneado por ilustres pensadores das cidades, né? Quer dizer, obviamente, quando eu falo nisso, eu estou falando a partir do debate público, eu estou falando da segunda fase, da fase da realização, né? Quer dizer, a partir de se detectar o que a coletividade quer, né? Qual é o destino, qual é o planejamento estratégico para a cidade, né? Para o ambiente urbano, para o município, principalmente, né? A partir disso, utilizar o que de melhor tivermos, né, para liderar equipes, né, e inclusive transferir para um maior número de pessoas esse conhecimento que alguns dos nossos, digamos assim, sem aspas, luminares, né, as pessoas que conseguiram se dedicar, pensar, refletir, acumular conhecimento, distribuir esse conhecimento para mais pessoas, né, para que elas trabalhem nessas equipes com as melhores soluções, com o melhor pensamento. Você citou aí algumas cidades europeias. Há pouco tempo atrás eu assisti participei de um debate com a Hermínia Maricato também, onde ela mostrava isso, alguns slides de cidades europeias, mostrando, vamos dizer, o estado do município, assim, né, e as discussões que se davam para se deslocar um determinado trecho do município, que até então era utilizado para plantação, ou para isso ou para aquilo, para alterá-lo, né, alterar a destinação de uso daquele pequeno trecho ali em benefício da cidade. Então, a discussão com as pessoas, com os cidadãos, com as crianças, com os adultos, com os formados, com os não formados, com os habitantes da periferia e os habitantes do centro, enfim, a discussão que se fazia ali apontava numa direção e aí se buscava, através de uma discussão entre os profissionais que iriam espacializar, né, aquela solução urbana, paisagística ou edificada, para se obter o melhor possível em termos de qualidade, para que aquela intervenção do Estado viesse trazer um desenvolvimento de qualidade no espaço público, um desenvolvimento da tecnologia, quer dizer, aprofundar o conhecimento, né, e o desenvolvimento cultural, mostrar o que de melhor a cultura daquele tempo, daquele espaço, daquela coletividade ali tem a apresentar. Então, não é tão difícil assim entender
Acho que é mais fácil do que entender por que se repassa recursos tão vultosos para 3 ou 4 empresas interessadas, porque, no fim das contas, são 3 ou 4 empresas. Quando nós falamos sobre esse controle que está havendo a partir das empresas construtoras sobre os grandes programas do país, não estamos falando das empresas médias, não. Das pequenas, médias empresas, não. Estamos falando de 3 ou 4 ou 5, apenas. É um baronato, assim, empresarial, que está dando as cartas e recebendo as fichas. É mais ou menos como as empresas de mídia. É um tipo de colonialismo moderno que acontece de dentro para dentro, inclusive. De dentro para fora e de dentro para dentro. Por exemplo, conversando com nossos colegas, arquitetos e urbanistas de Angola, Moçambique, há poucos dias na África, eles comentavam isso. Os governantes de vocês, Brasil, os governantes de vocês vêm aqui, pedem perdão pelo período escravocrata e dizem que vão se penitenciar colocando recursos aqui. Então, eles vêm, colocam recursos aqui, o BNDES, tudo, vem, colocam recursos aqui e colocam também uma enorme empresa construtora que vem, faz um edifício e volta com dinheiro. Diz que a China faz um pouquinho pior. A China faz a mesma coisa, vai lá, coloca o dinheiro, coloca a empresa, coloca os operários, depois volta com dinheiro e deixa os operários, criando um problema social trágico para Angola, para países assim. Então, eles dizem, só para fechar, eles dizem, nós entendemos, essa é da realidade do mundo, o mundo sempre foi assim, quem pode mais, tira de quem pode menos, mas poderiam, pelo menos, deixar uma arquitetura de qualidade, deixar um pouco do conhecimento que vocês brasileiros têm. Apenas isso. Quer dizer, não nos importamos de sermos sugados, se vocês pelo menos deixarem aqui uma herança de espaços melhores, da boa arquitetura que vocês têm e um pouco do conhecimento que vocês têm. Só isso. Nós estamos chegando ao final dessa manhã, né? O nosso tempo já está absolutamente esgotado, o pessoal tem que almoçar, e nós vamos ter uma tarde intensa, bastante intensa, mas eu queria dar 1 minuto para cada um para fazer a sua despedida. E para a Raquel, eu queria fazer uma pergunta que me foi enviada aqui e que eu acho de extrema relevância para o tema que nós estamos discutindo. Raquel, dos 5.600 e poucos municípios que nós temos, eu sempre erro o número, porque ou tiram um ou põem um, então, 67, né? 1.567 municípios. Bom, dos 5.567 municípios que nós temos, tem municípios de todo tipo, cara, jeito, idade, tamanho, nível de população, região, bioma, o que a gente puder imaginar nesse meio de caminho. Mas está havendo uma certa tendência de concentração nas grandes e médias cidades, e os pequenos municípios acabam ficando à margem e abandonados do processo de desenvolvimento. Na sua opinião, deve-se reverter o processo de urbanização em megalópolis e fortalecer os pequenos municípios para que eles possam manter a sua população, ou a gente deve realmente reduzir o número de municípios e chegar a um nível onde as cidades têm um determinado tamanho mais administrável? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é a capacidade de administração de comunidades muito pequenas, e se o ente que administra uma comunidade pequena deveria ter as mesmas atribuições e as mesmas competências do que o ente que administra uma cidade média. E, eventualmente, a gente poderia ter um ente que administra várias cidades pequenas simultaneamente, com mais capacidade de apoio a todas elas. Isso é uma questão. A segunda questão é impressionante, né, como até hoje, no Brasil, quando se fala do processo de urbanização e o que aconteceu no processo de urbanização, se fala, mas a gente tem que reverter o rural, porque, na verdade, não pode ficar concentrado todo mundo na cidade, não é melhor. Então, eu acho que a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, o ciclo das grandes migrações e do processo de urbanização já acabou. Ele já aconteceu no Brasil.
o processo de grande transformação massiva do campo para a cidade, dos pequenos municípios para os municípios médios e grandes, já ocorreu. Nós já vivemos esse processo, já vivemos também, estamos vivendo um processo de transição demográfica, onde o momento de explosão demográfica do país, com grande número de filhos, com crescimento urbano muito grande, também já se foi. E não é mais esse crescimento que nós estamos vivendo. Isso dá uma luz no fim do túnel, para que a gente possa tratar melhor todas as nossas cidades, as pequenas, as médias e as grandes, porque um país estruturado é um país que tem todos os tamanhos de cidade e consegue fazer com que todas elas sejam opções, né, de vida, mas eu não acho que é uma em detrimento da outra, ou pequenas, ou médias, ou grandes. Nós podemos ter um sistema de cidades onde temos grandes cidades, temos cidades médias e temos cidades pequenas, e em todas elas é possível ter um modelo sustentável de cidade. Eu só queria terminar a minha observação falando uma coisa que eu ia pedir para falar a hora que o Haroldo falou da concentração, né, de todas as obras em 4, 5 empresas que, inclusive, se consorciam em diversas composições para tomar todas elas e estar presente em todas elas. A nova fronteira desse tipo de articulação que está acontecendo no Brasil e é extremamente perigosa é não só as empresas pegarem as obras, né, e desenvolverem o projeto e a obra, mas pegarem pedaços inteiros de cidade. Pedaços inteiros, como exatamente o que está acontecendo hoje no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes vai vir aqui à tarde, vocês podem perguntar para ele. O Cidade da Copa, né, no Recife, que foi também articulada e liderada pelo ex-então governador Eduardo Campos, aonde um trecho enorme de cidade, com a maior parte das terras públicas, ou seja, a grande chance de fazer cidade para todos, usando uma enorme terra pública, foi entregue integralmente para essas empresas, consórcio dessas empresas em distintas composições, para fazer um desenvolvimento imobiliário muito discutível do ponto de vista de para quem ganha, quem perde. E esse é o novo modelo. Como é muito difícil fazer gestão urbana, fazer projeto urbano, fazer transformação urbana, então agora a nova moda é pegar um pedaço inteiro da cidade e entregar com quem está em cima, com todos os terrenos, com tudo, para a empresa fazer tudo. Faz tudo, cuida, gere, leva. Eu acho que esse modelo, chamado de PPPs urbanas, é o modelo que está se anunciando nesse momento, e eu acho que ele vai exatamente no sentido contrário de tudo aquilo que a gente falou até agora. Aí é a privatização total do Estado, é a privatização total do urbano. Realmente o Estado abrir mão da dimensão pública e de poder fazer cidade para todos. E isso é extremamente perigoso nesse momento. Muito obrigado, Raquel. Patrícia, seu último minuto. Queria só agradecer por ter tido a chance de vir aqui hoje e acho que voltar em alguns pontos. Quando a gente falou de cidades inteligentes, quando a gente começa a falar de dados e tecnologia e informação, é muito fácil a gente se perder na quantidade de informações. E o que é importante para a gente como cidadãos e também como técnicos é garantir que, por trás dessa discussão de todas essas oportunidades, tem um planejamento muito bem feito e de longo prazo, e que, nesse modelo de democracia participativa, que a gente também comece uma reflexão das escolhas, né? Porque eu vejo também, né, nessas análises que eu tenho feito, das questões, das reivindicações, às vezes falta uma análise complementar. Se eu for colocar mais aqui, eu vou tirar de onde? E essa é uma discussão muito importante que a gente precisa aprender a ter como sociedade, né? Porque é fácil cada um
trazer o seu pedaço aqui. E porque a gente não tem essas discussões, a gente fica tendo ela aos poucos, e isso impacta muito o dia a dia, a execução no dia a dia de um prefeito, de um vereador, um deputado que tem que ir lá defender um projeto, né? As coisas mudam muito, e eu acho que mudam em parte pelo lado do gestor, mas mudam também em parte pelo lado da sociedade, que a gente ainda não se abriu o suficiente para ter esse tipo de diálogo, né? A gente tem em casa, quando a gente vai férias com a família, a gente discute lá primeiro, um quer ir para a praia, outro quer ir para o interior, outro quer ficar em casa, a gente discute, mas uma vez que decidiu, todo mundo vai, né? E como é que a gente vai fazer isso aqui? Porque a gente precisa decidir ir, porque essas questões de longo prazo, elas vão precisar de um processo, de uma disciplina muito grande para serem executadas, né? E o tempo está passando e a gente não está conseguindo, de fato, criar esse diálogo construtivo, onde a gente pode debater, onde a gente pode discordar, né? E eu acho que hoje a tendência nas eleições é tentarem nos polarizar cada vez mais. Eu acho que é o nosso exercício lembrar que a gente é uma sociedade só, que a gente está todo mundo junto, que a gente tem diferença sim, mas a gente tem maturidade suficiente para discutir essas diferenças e resolver o que a gente quer ser como nação. Muito obrigado, Patrícia. Haroldo, por favor, as suas últimas palavras. Bem, o conhecimento tecnológico, né, o avanço da tecnologia está disponível, está aqui a mais jovem entre nós, mostrando o que a tecnologia permite, possibilita, né, para essa grande discussão, para a absorção, não é, das exigências da sociedade, das necessidades, dos objetivos, do rumo, não é, que a sociedade espera, né, da gestão pública, da administração pública, né? Quer dizer, o pensamento, o diagnóstico, o conhecimento científico também aqui foi muito bem representado e demonstrou a capacidade que nós, técnicos das mais diversas áreas do conhecimento, temos para assessorar a sociedade, para levar a sociedade às alternativas de solução. E temos nós, na hora de realizar isso, instrumentos para buscar a escolha das obras, dos projetos urbanos, como eu digo, paisagísticos, edificados, que incorporem qualidade ao ambiente urbano, né, aos espaços públicos, à área de vivência da sociedade. Quer dizer, embora seja extremamente complexo, é como se diz, não existem soluções simples para problemas complexos, embora saibamos que isso é extremamente complexo, mas é assunto equacionado, quer dizer, é possível se construir uma política de Estado para ocupação, é possível não, existe já exemplos magníficos aí a observarmos, a conhecermos e a desenvolvermos o nosso próprio para a ocupação do território nacional e construção das cidades. Estamos à disposição, estamos disponíveis. Eu acho que isso tudo vem sendo tratado da maneira mais rastaquera, perdoe a expressão, da maneira mais rastaquera possível, quando se tenta simplificar e entender que se pode entregar, como aqui foi dito, né, quer dizer, pedaços inteiros do nosso território habitado à gestão privada, e não se trata aí apenas da construção, mas inclusive da operacionalização. É um dos motes do regime diferenciado de contratação, entregar também a operacionalização, né, dessas obras públicas à iniciativa privada. Quer dizer, por esse caminho, sabemos, principalmente aí, vou fazer aqui o elogio dos mais velhos, né, dos mais experientes, sabemos aonde vai dar. Sabemos qual é o objetivo, sabemos onde isso vai desembocar. Então, é o que nós temos que exigir. A discussão no período eleitoral é importante, é fundamental, mas não deve se extinguir, deve ser cotidiana e devemos exigir de todos nós, de nós próprios e dos que nós indicamos para realizar a administração pública, que se faça o melhor com os recursos suados que nós encaminhamos para isso. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado, Haroldo Pinheiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Muito obrigado, Raquel Runic, arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Muito obrigado, Patrícia Ellen, sócia-diretora responsável pelo setor público e social da McKinsey América Latina. Muito obrigado por terem compartilhado com a gente, com todos nós, todo o seu conhecimento. Não todo, mas um pedacinho dele, o que foi possível fazer agora. Eu vou chamar agora a nossa mestre de cerimônias e obrigado a todos também por estarem presentes a esse debate.